José não carrega luxos. Na mão, ele segura apenas um caderno de anotações gasto, cujas bordas estão dobradas pelo uso constante. Enquanto seus irmãos esvaziam as bolsas de couro, jogando moedas de prata sobre mesas de banquete, José se retira para um canto. Ele observa a balança. Ele anota cada grama de trigo que sobra após a colheita. Seus irmãos riem alto. O som das risadas abafa o barulho da pena riscando o papel. Eles apontam para o caderno, chamando-o de avarento, enquanto pedem mais uma rodada de vinho aos servos. José ignora o deboche. Ele vira a página, calcula a margem de erro da próxima safra e guarda o caderno sob o braço. A cada moeda que eles desperdiçam em festas, ele adiciona uma nova linha de cálculo em seu registro. O contraste é evidente. De um lado, o barulho da fartura imediata. Do outro, a ponta seca da pena que marca o futuro. Eles gastam o que têm hoje. Ele conta o que restará amanhã. O salão real vibra com a música e o perfume de especiarias. O faraó levanta uma taça de ouro, pronto para ordenar o início da celebração pela colheita recorde. José caminha até o centro do salão. Ele não se curva à multidão. Ele coloca o caderno aberto sobre a mesa de pedra, bem à frente do governante. O faraó franze a testa, o vinho parado no ar. José aponta para uma página marcada com tinta vermelha. Ele mostra o gráfico de consumo dos últimos 5 anos. Ele fala baixo, mas a voz corta o ruído dos músicos. Ele aponta para o horizonte, onde os campos estão cheios, e depois para o caderno, onde os números mostram o limite do estoque. O faraó hesita. Os conselheiros murmuram, gesticulando contra a interrupção. José vira a página e mostra a projeção matemática para o próximo ciclo de seca. Ele coloca uma mão firme sobre o caderno, impedindo qualquer contestação. O faraó olha para o banquete, depois, para a clareza dos cálculos de José. O silêncio se espalha pelo salão. O faraó baixa a taça. Ele faz um sinal breve com a mão para os guardas. A música para. O banquete é cancelado. José fecha o caderno, guarda a pena e caminha em direção à saída, enquanto os servos começam a recolher as mesas. O sol do meio-dia castiga o solo, mas José não para. Ele supervisiona a elevação das paredes de pedra dos novos silos. O som das picaretas batendo na rocha ecoa pelo vale, um ritmo constante que marca o progresso da obra. Enquanto ele carrega sacos de grãos para o interior das estruturas, seus irmãos caminham pela praça central da cidade. Eles exibem sapatos novos, com solas brilhantes que batem ritmicamente contra o pavimento de pedra, um som agudo de satisfação imediata. Eles param em frente a uma vitrine, apontam para tecidos e adornos, esvaziando bolsas de couro para garantir a compra. José observa a cena do alto do andaime. Ele limpa o suor da testa com o antebraço e volta a conferir a vedação da porta do silo. Os irmãos caminham até a base da obra, olham para cima e apontam para a estrutura bruta, rindo abertamente. Eles gesticulam para os próprios pés, comparando o brilho do calçado com a poeira que cobre as mãos de José. Ele não responde. Ele desce a escada de madeira, ignora os comentários que flutuam no ar e retira o caderno de anotações. Ele anota a capacidade total de armazenamento atingida naquela hora. Enquanto os irmãos se afastam, o barulho dos seus passos novos sobrepondo-se ao silêncio do trabalho árduo. A poeira dos silos gruda na pele de José. Ele empilha saco após saco, sentindo o peso do grão contra os ombros. O esforço é contínuo, sem pausas para o sol se pôr. Seus irmãos surgem na entrada da obra, segurando taças e balançando moedas. Eles param, observam José carregar o último fardo e explodem em gargalhadas. Um deles aponta o dedo e grita que José desperdiça a vida acumulando o que nunca poderá aproveitar. Chamam-no de avarento, de homem sem prazeres, de chato, que prefere a companhia de grãos à dos próprios parentes. José não retruca. Ele apoia o ombro na parede de pedra, retira o caderno do bolso e anota o peso exato da carga. O som do lápis riscando o papel corta o riso deles. Eles jogam moedas no chão, ironizando a economia de José, e se afastam com passos pesados. José ignora a provocação. Ele verifica a trava da porta do silo, confere o nível do armazenamento e guarda o caderno. Enquanto o sol brilha forte sobre a colheita interminável, ele se isola no interior da estrutura. Do lado de fora,
As vozes dos irmãos ecoam pela praça, rotulando-o como o tolo que escolheu a miséria voluntária. José apenas limpa a poeira das mãos e começa o cálculo do dia seguinte, imperturbável diante do escárnio que o persegue. O céu, antes azul e constante, altera seu tom. As nuvens que costumavam trazer a brisa úmida simplesmente se dissolvem. José para de anotar no caderno e olha para o horizonte. O vento para. O silêncio se instala de forma súbita, interrompendo o zumbido dos insetos que antes preenchiam o vale. Ele caminha até o leito do riacho. A água recua, deixando pedras secas expostas sob o sol inclemente. No vilarejo, os irmãos de José param de caminhar. Eles olham para cima, buscando sombras que não existem mais. Um deles tenta bater o pé no chão, mas a terra solta levanta apenas uma poeira cinzenta e seca. O riso, que antes ecoava pela praça, morre na garganta. As mãos que seguravam moedas agora tateiam o ar, buscando um apoio que não encontram. A temperatura sobe, tornando cada respiração um esforço. Eles olham para os silos de José, agora lacrados e imponentes, e depois para os próprios campos, onde as plantas murcham e encurvam-se em direção ao solo rachado. O medo substitui o desdém. Ninguém mais aponta o dedo. Apenas o som do vento seco batendo contra as paredes de pedra dos silos preenche o vazio deixado pela chuva que não virá. Eles trocam olhares nervosos, sentindo o peso da terra que, em poucas horas, perdeu toda a sua fertilidade. A fome não pede licença. Ela corrói a terra e silencia os campos. Dias se tornam semanas de um sol implacável que transforma o solo em pó. Nos vilarejos, o gado emudece e os celeiros vazios ecoam o desespero. Os irmãos de José, antes altivos, agora arrastam os pés pelas estradas poeirentas. Suas mãos, que antes exibiam moedas, estão abertas e vazias. O som das barrigas roncando é mais alto do que qualquer conversa que tentam manter. Eles caminham em direção ao palácio, com as cabeças baixas e os ombros caídos sob o peso da exaustão. Não há mais gargalhadas nem provocações, apenas o esforço constante de dar um passo após o outro. Ao chegarem aos portões do palácio, eles param. A estrutura ergue-se imponente à frente, bloqueando o horizonte. Eles batem na madeira pesada, com os nós dos dedos tremendo. Quando a porta se abre, o ar lá dentro parece denso e fresco, um contraste cruel com o calor lá fora. Eles entram tropeçando uns nos outros, a busca por sobrevivência superando qualquer resquício de orgulho. José observa a entrada, o rosto marcado pela seriedade, enquanto o silêncio do palácio engole o murmúrio de súplica que eles tentam articular. A cena é de uma derrota absoluta, onde a necessidade física finalmente quebra a barreira do escárnio, forçando-os a encarar aquele que, por anos, apenas observaram de longe enquanto ele preparava o inevitável. José não levanta a voz. Ele caminha até a mesa central e abre seu caderno de anotações, cujas páginas estão densamente preenchidas por traços e cálculos. O som do papel sendo folheado corta o silêncio da sala. Ele aponta para uma linha específica. Ali está detalhado cada grama de trigo que os irmãos desperdiçaram em banquetes inúteis há 7 anos. José desliza o dedo pelo papel, parando em cada data em que eles ignoraram seus avisos. O rosto dos irmãos empalidece enquanto os números revelam a extensão de sua negligência. Eles tentam interromper, gesticulando com as mãos trêmulas, mas José vira o caderno em direção a eles. Cada coluna de números é uma evidência irrefutável de escolhas irresponsáveis. Ele começa a ler em voz alta, citando quantidades exatas que poderiam ter enchido seus próprios silos. O peso dos dados esmaga qualquer tentativa de defesa. José vira uma página, depois outra, expondo o acúmulo de erros que os levou àquela situação. O som da respiração ofegante dos irmãos preenche o espaço. Mas José não cede. Ele mantém o dedo cravado na página, forçando-os a lerem o próprio fracasso impresso em tinta escura. O caderno, antes motivo de riso, tornou-se o espelho de uma realidade que eles não podem mais ignorar. A precisão dos cálculos é a única coisa que resta naquele palácio, enquanto os irmãos finalmente compreendem que não há argumento capaz de apagar o registro matemático de sua própria imprudência
Um dos irmãos cai de joelhos, as mãos unidas em um gesto de súplica, os olhos marejados de desespero. Ele começa a falar, pedindo misericórdia, invocando laços antigos e memórias compartilhadas. José ignora cada palavra. Ele retira as mãos do caderno e cruza os braços, mantendo o olhar fixo na parede atrás deles. O pedido de clemência morre no ar sem eco. José caminha até uma estante, retira um pergaminho em branco e uma pena de metal. Ele coloca o papel sobre a mesa, exatamente sobre a página de cálculos que revelava o desperdício passado. O barulho da pena batendo no tampo de madeira ressoa como um martelo. Ele empurra o papel para o centro da mesa. Não é um pedido de desculpas o que está em jogo. É um contrato de gestão. Ele aponta para a linha de assinatura. Os irmãos hesitam, as mãos tremendo sobre a superfície rugosa do pergaminho. Eles buscam um olhar de compaixão, mas encontram apenas a ponta da pena estendida. O primeiro irmão pega a pena, os dedos apertando o cabo com força até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele inclina o corpo, o rosto quase tocando o papel, e escreve o nome com traços hesitantes. Um a um, eles se aproximam. O som do papel sendo assinado preenche o silêncio da sala. José observa cada movimento, garantindo que nenhum detalhe seja omitido. Ao final, ele retira o documento, verifica a legibilidade das assinaturas e o guarda em uma pasta de couro. A sobrevivência agora tem um preço, e o compromisso está selado em tinta. José faz um sinal com a mão. Em instantes, servos entram trazendo bandejas de prata carregadas de pães e carnes. O cheiro de comida quente invade o salão, interrompendo o silêncio tenso. Os irmãos avançam, mas José levanta a palma da mão, detendo-os. Ele aponta para mesas laterais onde, em vez de talheres, há pilhas de tábuas de argila e estiletes. O banquete é servido, mas a ordem é clara. A refeição é a recompensa pelo trabalho de registro. Um dos irmãos pega um pedaço de pão, mas antes de levá-lo à boca, olha para a tabela que José desenhou. Ele começa a anotar os custos do banquete. José caminha entre eles, verificando as colunas de gastos. O som de estiletes riscando a argila substitui o som das conversas superficiais de antes. Eles aprendem a calcular o rendimento de cada grão. José aponta para uma falha no cálculo de um deles, que apaga o erro com o polegar e refaz a soma. A pressa de comer dá lugar à concentração. Eles não devoram mais os recursos sem pensar. Cada colherada agora é acompanhada por uma marcação na planilha. O ambiente, antes marcado pela necessidade urgente, torna-se um exercício rigoroso de contabilidade. José observa a transformação. Seus irmãos, antes negligentes, agora medem cada porção, cada grama e cada custo. O banquete não é apenas para saciar a fome. É um treinamento prático sobre o valor do que se consome. Eles começam a entender que a estabilidade nasce do controle e não do desperdício. O salão esvazia lentamente. Os irmãos saem com as planilhas sob os braços, os passos mais firmes e contidos. José caminha até a mesa central, onde a última moeda de prata repousa sobre o pergaminho assinado. Ele a apanha entre o polegar e o indicador. A superfície da moeda brilha sob a luz das lamparinas. José caminha até o cofre real, encravado na parede de pedra. Ele gira a chave de ferro. O mecanismo trava com um estalo seco. Ele deposita a moeda no compartimento interno e fecha a porta pesada. Um sorriso discreto surge em seu rosto enquanto ele gira a chave novamente, trancando o futuro. Ele não olha para trás. A escassez que ameaçou o reino foi contida por números e disciplina. Ele caminha em direção à janela, observando o horizonte onde os silos estão cheios. A dignidade não vem do que se gasta no presente, mas do que se preserva para o amanhã. Ele ajusta a luz da última lamparina e a apaga. O silêncio do palácio agora é de segurança. Ele cumpriu o ciclo. O planejamento venceu o desespero. José caminha para o fundo da sala, deixando para trás a prova de que a prudência é a única moeda que nunca perde o valor.